Olá, semana da precificação e agora já vamos entrar com o tópico 2, hoje que é processos de produção. Todos os tópicos que a gente vem entrando aqui nessa semana da precificação, nós vamos trazer para a nossa realidade de mulher empreendedora, nossa realidade de pequeno empreendedor, principalmente aquele que empreende em casa. Óbvio que em alguns casos as coisas são muito mais complexas, muito mais detalhadas, mas vamos trazer sempre para a nossa realidade. Ontem falamos sobre ficha técnica e o importante aqui, o nosso objetivo maior é provocar vocês para que vocês possam começar a analisar realmente todo o processo de trabalho, de negócio de vocês. O que é processo produtivo? O que são processos de produção? Vamos falar primeiro na parte da teoria, depois nós trazemos para a nossa realidade de hoje. Processos de produção nada mais é do que um conjunto de sucessivas operações necessárias para a obtenção de um bem ou serviço. Traduz isso aí, Paula. Ou seja, é você conhecer todo o seu processo, ou seja, toda a forma como você produz aquele produto ou aquele serviço, desde o início da sua concepção até a entrega final para o cliente. Resumindo isso, é o método de execução desses processos. São as etapas, é o início da produção até o produto acabado. Então podemos falar dessa forma. E o que a gente quer que você faça para você entender o processo produtivo? Desenhe, escreva o processo detalhadamente do seu produto, do início ao fim. Repasse esse processo e veja se você não esqueceu alguma coisa. Porque como pra gente é tudo muito óbvio, porque a gente está fazendo, a gente está introduzida naquele processo, a gente às vezes esquece de escrever determinados pontos que são importantes para que a gente analise esse processo produtivo. Então comece a fazer isso com seus produtos, com todos os produtos que você fabrica, tá? É muito importante identificar essas fases, identificar essas etapas. E por que é importante a gente ter uma noção desse processo de produção? Muito importante para que a gente consiga determinar no final o preço do nosso produto. Isso impacta diretamente no custo do produto, impacta muito na produtividade, impacta em diversos aspectos. Uma das coisas que a gente pode dizer que é um problema muito grave quando a gente não tem um processo de produção alinhado é o retrabalho. E o retrabalho pode se dar por diversos problemas, mas principalmente por erros. Então o retrabalho ele é de um custo altíssimo. Então você criar processos e métodos que vai minimizar a margem de erro na produção daquele produto ou serviço, na entrega daquele serviço, você tem o custo dominado, você não tem o retrabalho. O retrabalho custa muito mais do que o próprio produto que você está vendendo, tá? O aumento no tempo de produção. Quando é uma grande deficiência, quando o processo de produtivo não está alinhado, você começa a produzir um produto com mais tempo do que ele deveria produzir, o custo desse produto sobe. Esse aumento no tempo de produção, se a coisa não estiver alinhada detalhadamente, ele pode causar atraso na entrega dos produtos, atraso na entrega do pedido, que vai te trazer milhões de problemas, principalmente a questão de credibilidade. E uma produção atrasada é uma produção encavalada. Você atrasou com uma coisa, você atravessa. É um processo em cadeia, é um efeito dominó, é um efeito borboleta. Você atrasou com uma coisa, todas as outras coisas atrasam atrás de você. Então é muito importante que você esteja atenta a esses aspectos. O acúmulo de produtos e processos. Você já teve aquela sensação de que você está fazendo uma coisa, parece que você está fazendo a mesma coisa, ou fazendo coisa demais para produzir uma mesma coisa? Parece estranho falar, mas não é. É muito comum isso, por mais que a gente imagine, nossa, coisa esquisita, como eu estou fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, mas parece que eu estou fazendo aquilo de forma mais demorada. Às vezes eu estou repetindo processos que não são necessários. Então, você conhecer esse processo, você observar esse processo, é muito importante para que você ajuste no meio do caminho. E isso impacta muito em produtividade, que impacta muito em custo, que impacta no preço final. Impacta em diversas coisas na vida de uma mulher empreendedora ou de um homem empreendedor, ou seja, impacta muito para quem empreende em casa. Porque empreender em casa não é uma tarefa fácil. Você já convive com o estresse diário do dia a dia. Então você imagina, você com esse estresse todo que já é o empreendimento dentro de casa, você ainda tem que conviver com uma produção que se arrasta, que é difícil, você não vê resultado, você não vê dinheiro, você não vê produção. E isso é muito ruim, às vezes desanima muito o empreendedor por causa disso, tá?
Atrasos, erros, intermediários podem também impactar muito no seu processo de produção e atrasar a sua produção, que são os terceirizados ou pessoas que você depende de trazer outras coisas para você. Mas tem como resolver isso tudo, tá? Sobrecargas, quem trabalha para você. Um processo de produção desalinhado, um processo de produção todo errado, sobrecarrega um funcionário, sobrecarrega um ajudante e ele se torna improdutivo. Ao invés de te ajudar, ele vai te atrapalhar, tá? Trazendo muito para a realidade da nossa mulher empreendedora, para o nosso homem empreendedor, para o nosso empreendedor em casa, liste tudo o que você faça, escreva o seu processo produtivo, quando você estiver produzindo, checa se o processo produtivo é aquele mesmo, analise como você está fazendo, marque os tempos que são muito importantes, observe, identifique os gargalos. Eu brinco muito que às vezes algumas coisas que eu estou fazendo aqui, eu falo assim, gente, parece que está travando. Tem alguma coisa que não está fluindo. Eu estou indo e a coisa não está acontecendo. O que está acontecendo? É observar o processo de produção, que alguma coisa a gente está fazendo de forma equivocada. Outra coisa que parece uma pequena bobagem, mas é muito importante, é o layout da sua cozinha. A forma como você organiza as coisas, a forma como estão dispostas as coisas, o planejamento de trabalho, a sua ordem de trabalho, a sua sequência lógica de produção. Isso interfere muito, é um impacto gigante no seu processo produtivo, tá? Impacta diretamente na mão de obra e diretamente nos custos. Então, tenha cuidado com os custos, tenha cuidado com o alinhamento desses processos, não é sair fazendo. Então, é isso. O processo produtivo é muito importante para que você conheça exatamente como você executa um produto. E sabe como você mexe no preço de um produto? Você não mexe no preço de um produto baixando matéria-prima. Você mexe no preço de um produto mexendo no processo de produção dele, fazendo com que ele se torne mais produtivo, que ele tenha menos custo, que ele te dê mais lucro e você consiga produzir mais. Então, é assim que se diminui o valor de um produto, quando você precisa mexer. Então, você tem que repensar todo um detalhe. Uma hora eu vou contar para vocês aqui, nos stories, como que eu consegui, no início da pandemia, fazer um kit com um preço tão enxuto durante algum tempo. Eu analisei o meu processo de produção, eu modifiquei o meu processo de produção e eu não baixei a qualidade de matéria-prima. Então, isso é muito importante. Vai vir aqui no texto com mais detalhes. É uma reflexão para vocês. Pensem em todas as etapas de produção, desde que você coloca o uniforme ou o seu avental para trabalhar, até o produto estar dentro da caixa para entregar para o cliente. Tudo isso faz parte do processo. Troca uma ideia comigo, alinhe o seu processo de produção. Qualquer dúvida, entre em contato. Nosso curso de precificação tem o link na bio, tá? Tem um link direto para o Hotmart. Ele vai só até o final da semana da precificação com preço promocional. Depois ele volta para o preço normal. Entre em contato comigo. Beijo para vocês, eu espero ter ajudado.